Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, seja bem-vindo ao projeto 1/4 de oração na nossa catequese destrinchada. Hoje, como você está vendo no título aqui, falaremos sobre a revelação de Deus, terceiro tema do catecismo que ele aborda. O que Deus revelou, como Deus revelou. Nós vamos ver isso hoje no nosso vídeo, mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Comenta aqui se você quer alguma sugestão, se você tem alguma sugestão de vídeo, porque eu vou fazer também vídeos separados. Além da catequese, farei outros vídeos aleatórios, menores, né? Eu sei que os vídeos da catequese são vídeos maiores, né? E que não dá para colocar todo esse conteúdo num lugar só. Então, assista esse vídeo até o final, é importante que você assista. Então, tira um tempo, se você não tem tempo agora para assistir, tira um tempo na semana para assistir esse vídeo durante a semana, né? E principalmente estude o conteúdo também, ok? Então, compartilha também esse vídeo com outras pessoas, é importante a sua ajuda. O canal está crescendo graças a Deus, mas ele precisa também da sua ajuda. Tá bom? Você que é meu amigo, você que me conhece, você que curte os meus vídeos, curte esses vídeos, então fale isso para as outras pessoas, mostre para outras pessoas, né? Católicos ou não, como eu disse lá no primeiro vídeo, esse tipo de vídeo aqui é um vídeo que não é só para católicos, mas é para todo mundo, todos os que querem conhecer, porque aqui eu não estou falando só de catequese, mas eu estou aplicando a espiritualidade na catequese. Então você percebe que toda vez eu levo você, no final das aulas, levo você a pensar sobre aquele tema, a rezar sobre aquele tema, a viver de fato esse tema na sua vida, ok? Bom, então, sem mais delongas, né, vamos falar sobre a revelação. O que é nada mais, né? O que está escrito aqui no título, é as ovelhas podem ver Deus. Deus se revela. Deus se revela às ovelhas. Mas então, como é essa questão? Nós vamos ver isso já no nosso resumo aqui, ok? Terceiro tema, revelação das ovelhas, as ovelhas podem crer. Deus vai ao encontro do homem. Começa lá no parágrafo 50 e diz assim, Deus vai ao encontro do homem. Só que, assim, o homem, ele não é capaz de encontrar a Deus. Ele não é capaz de encontrar por si mesmo, pela sua razão, ele consegue, mas ele não consegue identificar qual o Deus verdadeiro. Nós já falamos sobre isso aqui. O homem pelo homem ser um ser religioso, ele tem essa dificuldade, né? Ele tem a facilidade por saber que existe um Deus, nós já falamos sobre isso aqui, mas ele tem uma dificuldade de conhecer o verdadeiro Deus. Então, Deus precisa dar aquela ajuda. Deus precisa ir ao encontro do ser humano. Deus vai ao encontro do ser humano para que o ser humano possa, de fato, ver Deus e conhecer o Deus verdadeiro. O homem pode conhecer Deus por duas coisas, pelas suas obras, pelas obras de Deus e pela revelação de Deus. O homem perdeu o acesso a Deus. Nós veremos isso, mas ainda usando o nosso exemplo de todas aquelas tribos antigas, tribos que são espalhadas pelo mundo, a gente percebe uma coisa, todos eles fazem sacrifícios, ou seja, como se eles quisessem fazer um ato de redenção, né? Ser ouvidos pelo Senhor, serem ouvidos pelo Senhor, e eles entendem que existe alguma coisa que os impede, né? Que impede esse acesso a Deus. Então eles precisam fazer um ato humano para que esse ato, óbvio, né? Um ato humano que realize essa ligação novamente. Nós chamamos essa ligação novamente de religião, né? A virtude da religião, o objeto da religião, ele é próprio do ser humano. Então as pessoas que dizem assim, a religião é o ópio da sociedade, a religião ela está ligada ao ser humano. Todas as pessoas têm em si esse desejo de buscar Deus. E eles criam deuses para si. Nós já falamos sobre isso aqui.
Deus vai ao encontro do homem revelando-se. Por quê? Porque Deus é livre. Deus poderia não se revelar? Sim, mas aí ele não seria Deus, porque ele é um Deus que não pode deixar de nos amar. E aquele que ama quer ser conhecido pelo amado. Ok? Essa é a introdução do nosso tema. E nós teremos, então, 3 etapas dessa revelação de Deus. Nós responderemos e falaremos sobre esse Deus que revela o seu desígnio benevolente, as etapas dessa revelação, e Jesus Cristo, a última revelação e mediador da plenitude de toda a revelação, ok? Então vamos para o nosso primeiro tema da catequese destrinchada, ok? Então é o seguinte, esperar o computador abrir aqui, muito bem, agora abriu. Então, parágrafo 51, ele vai falar o seguinte: por sua sabedoria e bondade, Deus quis se revelar e fez isso plenamente por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo. Então, o Pai, livre e com toda a sua sabedoria e bondade, e eu queria que você se atentasse a essas 2 palavrinhas aqui, ó, sabedoria e bondade, tá bom? Essas 2 que eu marquei aqui, eu queria que você observasse elas, porque nós já falamos elas aqui de uma outra forma. Lembra quando nós dissemos que o ser humano ele é um ser racional e ele também é um ser capacitado de vontade, ou seja, ele é capacitado de 2 coisas, razão e vontade, inteligência e vontade, ou seja, a vontade do homem é fazer o bem. O homem ele é gerado, ele é criado para fazer o bem, para viver no bem, para viver a bem-aventurança, para viver a felicidade. Deus cria o homem para essa felicidade, para participar da glória de Deus, para participar. Então, pela sabedoria, o homem chega ao conhecimento de Deus. E pela bondade, o homem participa desse conhecimento. Ok? Conseguiram entender isso aqui? Essa sabedoria que existe em Deus e também existe no homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, essa sabedoria leva o homem a conhecer Deus. E essa bondade, ou seja, a vontade do homem de buscar a Deus, a vontade do homem de buscar as coisas, aquilo onde ele coloca o bem dele, aquilo onde ele coloca o seu valor, faz com que ele participe dessa glória de Deus, participe da graça de Deus, ok? Então, Deus também da mesma forma, né? Mas, óbvio, em primeiro lugar, ele se apresenta, ele se revela, né? Já que não existe ninguém que possa revelar, conhecer Deus, né? Senão o próprio Deus. Por isso Jesus diz: ninguém conhece o Pai senão aquele que o Filho o revelar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que revelou, se o Pai que o revelou não o atrair. Se o Pai que me criou, não, se o Pai que me gerou não o atrair. Então, não criou. Esquece essa palavra criou aqui, porque Jesus não foi criado, Jesus foi gerado do Pai. Bom, então, nós entendemos então que é um conjunto. Essa revelação é um conjunto da sabedoria e da bondade de Deus. 52 vai falar o seguinte: a luz inacessível de Deus tornou-se acessível para o homem. Deus é inacessível. Então nós não conseguimos alcançar Deus. Nós não conseguimos pelas nossas próprias forças. É a luz de Deus que penetra o coração do homem. É como se você pensasse o seguinte: uma casa toda fechada, por mais que o sol esteja lá fora, se ela está fechada, um blackout nas janelas, as portas fechadas, o sol não entra. Deus, ele abre as portas, ele abre as oportunidades para que o ser humano conheça a Deus. Então, Deus torna acessível. Deus torna acessível por meio de uma resposta, né? Para que o homem possa, melhor dizendo, para que o homem possa
Então, essa luz que é iluminada, que ilumina o ser humano, ela nada mais é do que para que o homem responda a Deus, conheça a Deus e ame a Deus, né? Aí nós temos aqui, ó, responder é fé, né? E essa resposta nós falamos na semana passada, essa resposta que o homem tem é fé. Mas aqui nós temos dois que são diferentes, conhecer e amar. Então, a glória de Deus, isso está na Bíblia, Jesus Cristo fala assim, a glória de Deus está em conhecer e amar a Deus. Esse conhecer e amar é a nossa resposta. A nossa resposta, então, é sempre essa resposta de quem busca a Deus, de quem busca conhecer a Deus e de que também quem busca e também de quem busca amar a Deus. Então nós temos essas duas realidades, conhecer, sabedoria, inteligência, razão, né? Que não se esqueça dessa composição do ser humano que também é a composição de Deus. Razão e vontade. Vontade que é todo amor. A vontade de Deus é todo amor. Deus não deixa... Existe uma música que fala assim, Deus só não é capaz de deixar de te amar, de deixar de me amar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se Deus quisesse, ele poderia deixar de me amar? Olha, Deus pode todas as coisas, mas ele, a sua essência, o que ele é amor, né? Deus é muito mais do que amor, né? Mas nós podemos entender isso, Deus é amor. E esse amor não é um amor que é intrínseco, aliás, não é um amor que é extrínseco, que é fora, que vem de fora, que é movido por algo de fora, mas é movido pelo interior. O mais íntimo de Deus é amor. O mais íntimo de Deus, todo ser, Deus não pode em nenhum momento, em nenhuma situação, não ser amor. É que nem eu falar para você, você pode deixar de ser você, por mais que você esteja fazendo coisas diferentes, coisas que sejam contrárias, sejam erradas, que estão te machucando, estão te ferindo, né? Que você está fazendo essas coisas que estão tirando a sua identidade, mas você não está deixando de ser você. Você não pode, você continua respondendo por si mesmo, pelo seu nome, por aquilo que você é, não somente o seu nome, mas por aquilo que você é. Então, tudo isso, muito além de tudo que seriam capazes por si próprios. Então, o homem, ele chega até certo ponto do conhecimento de Deus, mas a partir de um ponto, ele precisa do auxílio de Deus. É esse Deus que vem, né, essa benevolência sobre nós. Ele se revela a nós e ele vem ao nosso encontro para nos ajudar, para nos auxiliar. Essa revelação comporta uma pedagogia divina, que é Deus se comunica gradualmente ao homem e prepara-o por etapas para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Se eu não falei isso aqui, né, eu queria falar. Jesus Cristo é a palavra mais íntima que existe no coração de Deus. Não somente a palavra, é o pensamento mais íntimo que existe. Falar pensamento é uma forma, eu acredito que seja, de certa forma, possa cair na heresia, né? Então eu vou corrigir isso aqui. Mas é como se... como não? Jesus Cristo é a encarnação da essência de Deus. Porque ele é Deus. Porque ele é Deus. Conseguiu entender isso aqui? Então, o que acontece? Deus vai, mas nós voltando a falar da revelação. Deus vai gradualmente, assim como gradualmente nós vamos aprendendo matérias na escola, gradualmente também o ser humano vai conhecendo Deus através da própria revelação de Deus. É Deus que vai se apresentando, né? Então, Deus primeiro se apresenta a um, se apresenta a outro,
E aí a gente vai ver quais são essas etapas. No próximo momento, nós vamos ver então essas etapas, né? Estou conferindo aqui o tempo, para nós não nos perdermos, mas tem 15 minutos de aula, então tá ok. Então, essa revelação comporta uma pedagogia de Deus. Então, Deus vai educando de uma forma pedagógica, de uma forma humana. Ele vai se revelando ao homem por uma linguagem humana. Ou seja, a gente vai ver isso mais para frente, lá quando nós falarmos sobre a Sagrada Escritura, essa linguagem do homem. Então, da mesma forma que Deus se utiliza de... Você já parou para pensar que Deus se utiliza de situações humanas para se revelar? Deus não fala com a sua linguagem. Deus não fala com a língua dos anjos, por exemplo, né? Deus não se revela com a língua dos anjos, mas ele se revela com a língua dos homens. Deus se revela também não com uma carne própria, né? Uma carne diferente ou um corpo diferente do que é o do homem, mas ele se apresenta com um corpo semelhante ao homem, igual, porque é homem, e é Jesus Cristo. Consegue entender isso, essa analogia? E aqui a gente pode ver, né? Deus se revelando no Antigo Testamento usa a palavra humana. Deus se revelando no Novo Testamento, ele se revela o corpo humano. Ele se revela através do corpo humano. E aí nós temos as duas partes da Santa Missa, palavra e o corpo. Palavra de Deus e o corpo de Deus. Mas isso a gente vai ver também para frente, ok? Santo Irineu de Leão, ele vai dizer o seguinte: o verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a aprender Deus e Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. O que Santo Irineu está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem, Deus habitou o homem e fez-se filho do homem. Esse filho do homem é essa linguagem que Deus se utiliza. É uma linguagem humana. É que nem você pensar o seguinte: para dizer o que é isto, né? Para dizer o que é isto, eu preciso usar uma linguagem humana. Se o ser humano fosse se comunicar com extraterrestres, por exemplo, se aparecessem extraterrestres, né, de forma concreta, de forma real, né, aparecessem, então o ser humano ele precisaria aprender a falar aquela língua. Quando, por exemplo, os jesuítas vieram para o Brasil, eles precisaram aprender a linguagem dos Tupi e dos Guarani. São duas linguagens diferentes, tá? A gente fala junto, mas são separadas. Tupi é uma linguagem e Guarani é outra linguagem, tá bom? É outro idioma. Então, eles precisavam aprender para falar com os índios, melhor dizendo, com os indígenas. Eles precisaram passar por esse processo. Você, quando vai para um outro país, você precisa aprender aquela língua para se comunicar lá. Deus também, ele não precisa aprender, obviamente, mas ele usa da linguagem humana e não da linguagem divina para se comunicar ao homem. E por isso e não somente essa linguagem, mas essa linguagem, entenda a linguagem aqui como corpo, como algo visível, entendeu? Algo perceptível aos sentidos. Então, a palavra dita, ela é perceptível aos sentidos, ao ouvido, e ela pode ser transmitida também pela boca. O corpo de Cristo pode ser visto, pode ser tocado, pode ter sido tocado, pode ser tocado pelos discípulos, pelas pessoas com que ele viveu. Então, Jesus Cristo, ele expressa, melhor dizendo, ele pode todas as coisas, mas eu estou falando assim, Jesus Cristo, ele expressa, ele revela Deus, e ele também faz, isso é o que o Santo Irineu fala,
e ele também faz com que Deus habite no homem. Ele também faz com que Deus habite. Então ele faz essa ligação. Ele é 100% Deus, e por isso o homem participa de Deus. E ele é também 100% homem. E por isso Deus participa do homem. O homem participa de Deus e Deus participa do homem por meio de Jesus Cristo. Então, é em Jesus Cristo que existe essa comunhão, esse algo comum entre Deus e o homem. Esse algo comum, ok? Vamos passar então para a nossa próxima etapa. Temos aqui 20 minutos de aula. Vou sempre ir pontuando, dizendo os minutos para a gente ir acostumando a entender que isso aqui é uma aula mesmo. Isso aqui não é um vídeo do YouTube bonitinho, por isso que não tem muita edição, né? Não tem pouca edição que eu faço. Aqui às vezes alguns cortes, coloco aqueles 2 vídeos no início e no final. Mas justamente para que a gente possa cadenciar o nosso ensinamento. Então, enquanto eu vou falando aqui, eu já falei isso aqui, vai anotando, né? Pega esses resumos, estude também o catecismo, gente. Por favor, estude o catecismo no trecho. Depois que você viu o vídeo, estude o catecismo no trecho que você pode. Tem o catecismo aqui embaixo, eu coloco o trecho do catecismo aqui embaixo, que nós estamos estudando. Okay? Então vamos agora para as etapas da revelação. Desde o começo, desde a origem, Deus se dá a conhecer. É como aquela pessoa, né? Esse se dar a conhecer é como aquela pessoa que se apresenta. Olha, gente, eu cheguei. Eu sou, por exemplo, se eu fosse, né? Eu sou o Carlos, eu estou aqui. Né? Ou quando você vai pregar num lugar, alguma coisa assim, vai fazer um momento, você se apresenta, você vai dar uma palestra, você se apresenta para as pessoas. E aí, Deus também ele se apresenta. Se revelar-se é Deus se apresentar. E quais são as etapas dessa revelação? Deus se revelou desde o início, mesmo com o pecado original. É aquela intimidade que tinha entre Adão e Deus. Ele ouvia os passos do Senhor. Ele ouvia os passos, ele sabia, ele conhecia os passos do Senhor. Ele não confundia com um outro animal que estava ali, aliás, melhor dizendo, com um animal que estava ali passando, né? Mas ele identificava, ele tinha intimidade. E ele foi perdendo essa intimidade por conta do pecado. Deus deu a promessa da redenção e da esperança já no Gênesis. Tem que colocar aqui, já no Gênesis. Já no Gênesis, já lá na criação. Quando o homem peca, ele fala, olha, eu vou enviar uma mulher, essa mulher vai ter um filho. E esse filho vai ser a queda da serpente e essa mulher vai ser a queda da serpente. Quem que ele está falando? De Nossa Senhora. Ele está falando da Virgem Maria aqui. Aquela que deu à luz a Jesus, e Jesus que venceu a morte, mas também venceu Satanás, mas também Nossa Senhora que pela sua humildade vence Satanás. Vence Satanás. Então ela pisa a cabeça da serpente. Ela é a mulher também do Apocalipse. Aquela mulher que aparece é a Virgem Maria. Ok? Então existem 4 etapas. A gente vai olhar aqui, parece que tem 3, né? Mudando aqui, parece que tem 3, mas são 4. Vai ver que aqui, acho que aqui, se eu não me engano, Deus forma o seu povo. Existem 2 etapas. Então são 5 momentos em que Deus se revela ao homem. Deus se revela ao homem em Noé. Essa é a primeira aliança. A aliança com Noé é a criação das nações. Nossa, não tinha colocado criação aqui. Peraí. Criação das nações. Ou seja, lembra lá da Torre de Babel? Né? Lembra lá da Torre de Babel?
a humanidade começou a se formar por nações. Então, Deus ele ia se revelando às nações. Só que cada nação interpretava Deus de uma forma. Nós já falamos sobre isso. A interpretação das nações, né? A leitura de Deus do homem, ela vai sendo corrompida por conta do pecado. Então, existiam várias nações e cada nação seguia um Deus diferente. A humanidade dispersa precisa ser reunida. Então, Deus ele vai separar as nações. Colocar as nações cada um no seu lugar. E separando as nações, ou seja, não existe uma nação única. A humanidade, após a queda, tentava refazer por si mesma a própria unidade com Deus. Ou seja, peraí, deixa eu escrever isso aqui, com Deus. É a história da Torre de Babel, que não necessariamente existiu. Mas pensa o seguinte, o que eles queriam na Torre de Babel? A história da Torre de Babel. Eles queriam chegar até Deus por meio de uma construção humana. Então, o homem, por meio do homem, queria chegar a Deus. Queria religar-se a Deus. É a história da religião. O homem que cria uma religião para si, mas que sabe que não vai alcançar Deus nunca. Se nós pensarmos, nossa, mas é burrice pensar que construir um prédio vai chegar até Deus. Mas isso é uma metáfora para dizer que o homem, ele quis chegar até Deus. E aí Deus, ele joga uma confusão no ser humano, nas nações. E as nações são separadas, são criadas. Era um povo só, que falava uma mesma língua, né? Ou seja, essa língua que é a língua do pecado, um povo só que falava a língua do pecado, e ele começa a separar. E cada um, por conta do seu livre-arbítrio, vai construindo uma identidade própria. Essa identidade são as nações. Correto? Desculpa. E aí nós temos... então, essa confusão gerada por Deus, que é a confusão das identidades, da criação das nações. Cada nação vai pecar, ou seja, essa linguagem não é uma linguagem dos idiomas, mas ele vai pecar a sua forma, né? Uns vão sacrificar humanos, outros vão sacrificar os inimigos, outros vão escravizar, outros vão abortar. Então, cada geração de seres humanos, né, e isso ainda existe, essas nações ainda existem, cada geração são os polos, são as tribos, existe, né, as tribos dos fulano de tal, as tribos dos católicos, né, não católicos não, mas assim, cada pessoa vai pensando de uma forma. Os que são envolvidos pelo sexo, os que são envolvidos pelo dinheiro, os que são envolvidos pelo poder. A gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? E aí, existe essa confusão gerada por Deus. Essa confusão gerada por Deus, né? Para que o homem... E aí o que acontece? Nessa confusão aparece um ser que chama Noé, que é justo. E ele é escolhido para que a primeira revelação é a primeira aliança. São 5 alianças que o ser humano, que Deus vai fazer. E essa revelação de Deus. A aliança com Noé é a aliança da salvação do mundo. Ele tira toda aquela linguagem de pecado para recriar o ser humano. A segunda aliança com o homem é a aliança de Deus com o homem, é a aliança de Abraão. Que a aliança de Abraão é a eleição da nação escolhida. Existiam várias nações, cada nação uma diferente da outra. Cada nação diferente uma da outra. E aí essa nação, uma dessas nações é escolhida. Quais são? Os israelitas, né? Só que os israelitas, eles vêm
de Abraão. Então, a escolha de Abraão e por meio de Abraão, ou seja, Abraão, ele era de uma nação. Deus tira ele do meio dessa nação, faz surgir dele uma outra nação. E faz surgir dele uma outra nação. Então, essa nação vai ser a que vai ser escolhida. É como se Deus fizesse assim, olha, imagina você estar numa sala de aula, você é o professor, está numa sala de aula e cada um está querendo fazer uma coisa. Os alunos não te respeitam, os alunos não estão nem aí, não estão prestando atenção, mas tem um grupinho ali. Tem um grupinho ali que você vê que eles tem uma retidão de coração. E aí, esse grupinho você como professor separa eles, começa a educar eles. E deixa os outros para lá. Deixa os outros para lá. Eles não querem aprender? Problema deles. Você vai ensinar para quem quer aprender. Isso aqui é uma lição que eu dou para os professores também. Às vezes os professores, os catequistas, né? Catequista eu acho que não sei se catequista muito, eu pelo menos não passo muito por isso, porque é 2 horas na semana, e é pouco tempo, mas com os meus alunos, graças a Deus. Mas você que é professor, você deve passar por isso, né? Quem é professor vai entender que eu entendo isso, e existe aquele aluno que dá problema. E aí o professor, ele tende a focar no aluno que dá problema e esquecer do aluno que não dá problema. Deus, então, ele foca no aluno que não dá problema. Ele foca no aluno que quer aprender. Né? Todos são pecadores. Não é que dizendo aqui que Abraão não era pecador. Não é dizendo que os judeus, que os israelitas não eram pecadores. Os judeus é uma das partes dos israelitas, tá bom? Não é que eles não sejam pecadores, mas é que Deus escolheu eles para que eles aprendessem. Depois, a partir deles, surgisse a revelação plena. A gente vai ver mais para frente. Os descendentes de Abraão serão o depositário da promessa, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Então nós temos aqui a segunda aliança. A terceira aliança, eu acho que eu falei 5 alianças. 5 alianças, né? Não são 5, são 3. Não, são 4, perdão, são 4. A terceira aliança é a aliança do povo de Israel, ou seja, depois de escolher um povo, ele instrui esse povo. Ele começa a dar instruções. Façam isso, façam aquilo. Mandamentos. Manda Moisés. Né? E aqui a figura de Moisés é o ápice, por quê? Porque os 10 mandamentos dado por Deus a Moisés, escrito por Deus a Moisés, é o ápice da instrução de Deus. Porque é a própria escrita de Deus. A palavra de Deus fala que lá, quando Moisés desce das tábuas, as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Pelo dedo de Deus. Ou seja, não existe nada, não existe nenhum registro, por exemplo, escrito, que Jesus escreveu. É a única vez que fala que Jesus escreveu, quando aquela mulher é apresentada a ele para ser apedrejada. E aí, Deus vai instruindo o seu povo. Então, ao invés de focar em todo mundo, ele foca em um povo só. Um pequeno povo, um rebanhinho. Né? Aquele povo lá da sala de aula, como eu disse para você, ele foca em um povo só. Aqueles que estão interessados em aprender. Para que Israel conhecesse Deus e o servisse como o único Deus vivo, como único Deus vivo e verdadeiro. Então Deus, ele quer que todos, é óbvio que ele queria que todos, mas não ia dar, porque é da constituição do ser humano e Deus já conhece o ser humano porque criou o ser humano. Então ele escolhe um povo, esse povo vai ser instruído para que esse povo externalize o amor, externalize o reconhecimento e externalize o serviço a esse Deus único, a esse Deus verdadeiro. E Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens. Então esse povo, ele esperava a salvação, ele esperava essa salvação, ele esperava essa última e nova aliança e eterna aliança
que Deus ia fazer essa libertação que ia ser de vez por todas. Não ia ser mais uma libertação do Egito somente, mas ia ser uma libertação ia ser uma libertação eterna, definitiva. Definitiva. Então, o que acontece aqui? O que acontece? Deus, ele coloca no coração do povo israelita essa esperança pelo Messias. Coloca essa esperança no Messias. A virgem conceberá e dará à luz o filho, Deus que será chamado Emanuel, Deus conosco. Então Deus vai formando, vai educando. Vai falando assim, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Dessa forma aqui. Vai colocando aos poucos, sabe? Deus, o que o homem precisa ter. Depois de se revelar dessa forma, não tem como mais não se revelar do que se for por meio de Jesus. Jesus Cristo é mediador da plenitude de toda a revelação. Eu só conferir esse aqui, sim. Só conferir se é isso mesmo. Estão vendo aqui, ó, tem todos aqui. Forma o seu povo, mediador e plenitude de toda a revelação. Não sei se é isso aqui mesmo. Estou acreditando que não é. Eu conferi aqui pelo catecismo. É bom aqui que eu olho, porque eu acho que tem alguma coisa errada nesse título aqui. Vamos lá, 65. É assim mesmo, gente, é ao vivo. Bom, vamos lá, ao vivo não. Eu não tenho, não é ao vivo. É ao vivo, eu falei errado aqui. É Deus, mediador e plenitude. Isso, é isso mesmo. É mediador e plenitude de toda a revelação. É isso. Agora eu entendi. Eu que não estava conseguindo entender. Tá escrito certo. Eu que não estava conseguindo. Jesus é mediador e plenitude. Então ele intervém, ele está entre aquele ponto comum, como eu disse, né? Entenda que ponto comum, eu não estou rebaixando Jesus, não, pelo amor de Deus. Mas é um ponto comum, né? Ele tem tanto, ele é Deus e é homem. 100% dos dois. E é plenitude. Não tem como mais Deus se revelar de uma forma perfeita, mais perfeita do que Jesus. Né? A gente usa essa palavra, essa expressão mais perfeito, mas não existe, né? Se é perfeito, não tem o que melhorar. Então, no seu verbo, que é Jesus, perdão, aqui tá errado, seu verbo, com V maiúsculo, Deus disse tudo. Qual é o verbo de Deus? Jesus Cristo. Jesus é o verbo de Deus. Jesus é o verbo de Deus. Né? Então a gente precisa, quando nós falarmos sobre a Santíssima Trindade, a gente vai falar sobre isso. Sobre Jesus ser o verbo, Jesus ser a palavra, né, do Senhor. Para nós entendermos o que é Santíssima Trindade. Vamos lá. Deus nos disse tudo ao mesmo tempo, de uma só vez, nesta palavra única, Jesus. E já nada mais tem a dizer. É isso que esse parágrafo vai dizer. Né? Deus, ele disse tudo em Jesus. Existe alguma coisa? Então, quando alguém aparece com uma revelação nova, ou com algo que Deus não falou, né? Isso é prova de que essa pessoa não falou. E ela não entendeu a vontade de Deus. Quando aparecem esses falsos profetas falando assim, porque Deus falou que se vocês não fizerem isso, o quê? Sabe aquela coisa assim? Você vê que não tá na Bíblia, não tá no catecismo, não tá aqui, não tá em nenhuma das duas coisas. Você vê que não é. Por exemplo, tem uma aparição de Nossa Senhora que ela disse que vocês precisam fazer uma coisa. Aí eles falam uma coisa que nunca foi dita para ser feita. Não, todas as coisas que revelam Deus revelou-se em Jesus Cristo. Foi se revelar tudo que se revelou de Deus se revelou em Jesus Cristo. Quem me vê, vê o Pai.
Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fala Jesus. Então, parágrafo 65 diz. Parágrafo 66 e 67, para nós terminarmos, vai falar, então, sobre não haverá outra revelação. Não se espera mais nenhuma revelação até a gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe mais outra revelação. Jesus disse, olha, a última coisa que Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as criaturas, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Então Jesus ele vai falar isso. Ele vai dizer, olha, tornem as criaturas, que aqui ele está falando dos homens, as criaturas são capazes de razão, então, o homem, né? Torne as criaturas meus filhos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, qual é a missão da igreja? A igreja tem duas missões. Batizar as pessoas, e esse batismo precisa ser gerado, precisa ser como que a palavra é? Inspirado pela pregação do evangelho. Então, pregando o evangelho, a igreja suscita no coração da criatura, no coração do homem, a vontade de conhecer Deus e de ser batizado, de se tornar filho de Deus. A criatura se torna filho. Nós vamos falar isso quando falarmos de batismo. Mas também é a missão da igreja, e quando eu falo igreja aqui, eu estou dizendo o corpo de Cristo, ou seja, você também, sendo parte do corpo de Cristo, deve levar esse evangelho, fazer as pessoas permanecerem como filhos de Deus. Então, é transformar filhos de Deus e manter os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, sejam filhos de Deus. Façam filhos de Deus. É até uma curiosidade. Já reparou que o batismo ele torna as pessoas filhos de Deus, mas tem muito batizado rezando o Pai Nosso, chamando Deus de Pai. Como é que você pode chamar alguém de Pai se você não se deixou ser adotado por Jesus? Porque o batismo é isso. É uma adoção que nós fazemos por meio de Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, nas nossas vidas. Então, procure os sacramentos. Se você não tem o sacramento do batismo, né, procure os sacramentos para se tornar filho de Deus. E, então, Deus ele se revela e não se revela mais. Ponto. Deus se revelou até Jesus Cristo e não se revela mais. A revelação está completa, mas não plenamente explícita. Aí que tá. Aí que acontece. Aí eu posso complicar, mas você falou que não existe. Não. Ó. Tem um livro aqui. No caso do catecismo. Vou pegar um outro livro aqui. Opa, desculpa. Ah, peraí, deixa eu ver se tá, o áudio tá ok. Tá. Vou pegar um outro livro. Aqui, ó. Tem esse livro aqui, ó. Livro de São José Maria Escrivá. Ele tá completo. Todo o conteúdo dele tá aqui. Correto? Mas, eu posso ler isso aqui, ler um trecho dele aqui, uma frase dele, e o que que eu posso tirar? Ah, eu tiro uma coisa aqui, mas eu tiro algo superficial. Já passou por você quando você lê um livro e você não entende? É o que aconteceu aqui. Então, da mesma forma, Deus ele se revelou, mas às vezes o homem burro não entende. O homem não entende. Então, não é de forma plenamente explícita. Quer dizer o quê? O homem ele não consegue entender. Ele vai entendendo gradualmente. Eu já falei essa palavra hoje aqui. Gradualmente ele vai aprendendo de Deus. E essas revelações privadas? Ah, Deus virá, Deus voltará, Jesus Cristo voltará na terceira lua da quaresma de 2020. Tarará. Eu não vou falar porque tem louco pra tudo, né? Então eu vou falar uma coisa que não existe.
né, a bola quadrada do Kiko, eu vou falar uma coisa que não existe para que as pessoas não inventem, né? Depois aí tira do contexto. Imagina lá para frente, não, hoje eu tenho poucos seguidores, mas imagina lá para frente. Tu tira do contexto e fala assim: "Ah, fulano falou que Jesus vai voltar". Na verdade, eu tô dando um exemplo. Enfim, esse tipo de revelação, elas não são revelação. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, quando foi indagado, ele disse: "Só o Pai sabe". Só o Pai sabe. Ou seja, é algo tão íntimo. Tão íntimo. Não é que Jesus não soubesse. Mas é que é, quando Jesus fala isso, o que ele está querendo dizer? Ele não está querendo dizer que ele não sabe. Ele está querendo dizer que ele obedece o Pai. A relação de Jesus com o Pai é de obediência. Então ele faz o que o Pai manda. Então é como se fosse assim, ó. Uma pessoa chega para você e fala assim: "Olha, eu vou te mandar ir buscar um pacote lá no centro". Eu te mandei buscar o pacote? Não. Eu vou te mandar. Quando chegar a hora, eu vou te mandar. Jesus sabe que vai ser revelado, que ele vai voltar. Mas só o Pai sabe quando. Por quê? Porque Jesus ele coloca a sua obediência em Jesus Cristo. Essas pessoas que fazem revelações do Apocalipse, coisa, tal, essas pessoas, elas nada mais estão fazendo do que desobedecendo a Deus, se colocando no lugar de Deus. Algumas são reconhecidas pela igreja pela revelações privadas. Algumas são reconhecidas pela autoridade da igreja, porém não pertencem ao depósito da fé. O que são essas revelações privadas, né? Existem algumas que não são reconhecidas. Esse primeiro tipo que eu falei, mas existem algumas que são conhecidas, que são reconhecidas. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima. Perdão, peraí. Acho que eu estou enganado. Eu acho que Nossa Senhora de Fátima não é reconhecida. Tá? Depois vocês pesquisem. Aí, como o tema não é sobre isso, pesquisem. Mas existem algumas aparições de Nossa Senhora que não são reconhecidas pela igreja. Que são frutuosas, mas não são reconhecidas. A igreja não tem necessidade disso daqui. Mas enfim, existem algumas revelações que são. Mas qual é a forma que a igreja define que essas revelações elas existem e elas são reais? Quando elas não acrescentam nada, mas aperfeiçoam ou completam a revelação definitiva de Cristo. A revelação definitiva é Cristo, mas vou ler isso aqui. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar. Aliás, eu falei que é aperfeiçoar, mas não é. Volta lá, esquece aquilo que eu falei e volta aqui nessa explicação aqui. Esquece aquilo que eu falei, pelo amor de Deus. Esquece isso. Então vai lá. Seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo. Então não acrescento nada na revelação de Cristo. Jesus disse, bem-aventurados. Então, mas tem uma outra bem-aventurança. Bem-aventurados os que seguram a cruz aqui. Bem-aventurados os que têm o celular de marca tal. Não existe. Não existe uma outra revelação. Um acréscimo à revelação. A revelação já está completa. Quando está completa, está completa. Mas ela ajuda a viver plenamente. Então, uma revelação, ela é a revelação de Deus nos tempos atuais, depois de Jesus Cristo, quando ela é um auxílio. Quando ela só é um auxílio. Então, Deus falou algo comigo. Deus falou algo com você. Deus falou algo com você. Porque Deus pode falar assim. Quando você rezar na sua oração, peça para Deus falar com você. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre esse ouvir a voz de Deus. Deus falar com voz humana nas nossas vidas. Mas para que nos auxilie a viver a palavra de Deus. A viver a palavra de Deus. Nos auxilia a viver. Então, não é para viver cegamente, como muitas pessoas estão vivendo.
leem a Bíblia do jeito que eles quiserem, né? E essas revelações, elas não podem carregar nenhuma novidade. Ok. Conseguiram entender isso? Então, esse aqui depois, do 68 ao 73, é o resumo, acho que é do 73 mesmo, se eu não me engano. Se eu não me engano, é o 73 mesmo. É até o 73, isso. Até o 73. Então, todo esse é o resumo. E algo que eu queria convidar você a meditar é justamente sobre isso. É justamente sobre essa escuta de Deus. Procure ter um coração desejoso por escutar a Deus, desejoso por conhecer a Deus, desejoso por amar a Deus. Conhecer e amar. Foi para isso que você foi criado. Para conhecer a Deus e para amar Deus. Peça na sua oração para que você conheça verdadeiramente Deus. E para que você ame verdadeiramente, verdadeiramente Deus. Eu acho que tem algum tem estourando aqui. Eu tô preocupado com isso. Eu falei, enfim. Agora que eu vi no áudio aqui. Enfim, continua. Procure conhecer e amar a Deus. E esse conhecimento precisa ser por uma linguagem humana. Vai passar por uma linguagem humana, sim. E essa linguagem humana pode ser corrompida por conta do meu pecado, por conta das minhas concupiscências, por conta das suas concupiscências. Então, ame Deus. Aquilo que Deus fala, o sinal claro do que Deus fala, de que se é verdade ou não, é que gera paz na minha vida. Então, se algo que aparentemente Deus falou para você, de forma particular, isso existe, tá bom? Deus fala com todo mundo. E essa voz de Deus que aparta da igreja, foge. Não é de Deus. Se aparta da paz, tira a sua paz, não é de Deus. Ai, eu conheci um rapazinho, ele é tão de Deus, mas ele tira minha paz de vez em quando. Eu não fico quieta. Ai, eu tô no emprego, nossa, eu tô ganhando muito bem, mas esse emprego tira minha paz. Meu irmão, às vezes é melhor ser desempregado. De verdade. Assim, eu já passei por duas situações assim. Onde eu entrei num emprego, que eram empregos bons, e eu não senti paz ali. 2 dias depois eu saí. 2 vezes. Por 2 vezes eu fiz isso. E logo Deus abriu portas de um outro serviço que era muito melhor. Então, a gente precisa ter esse coração. A gente precisa ter esse coração. Conheça e ame a Deus. E conheça e ame a Deus. Verdadeiramente. Peça isso na sua oração. Peça isso na sua vida. Que eu te conheça, Senhor. Que eu te ame. Sobre todas as coisas. Peça isso à Virgem Maria. Na sua vida. No seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo por Jesus. E nada sem Maria. Então, não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Né? Nós nos encontramos aqui na próxima semana. E não se esqueça de rezar, de estudar o catecismo. Não se esqueça, tá bom? Semana que vem nós teremos nosso quarto tema, tá bom? Deus abençoe você. Muito obrigado por compartilhar, as pessoas que estão compartilhando. Mandar um abraço para cada pessoa que tá me dando um feedback positivo. É muito importante para mim. Tem sido muito importante para mim esse feedback, né? E muitas pessoas dizendo, nossa, isso é tão necessário para a igreja. E assim, eu sei que é necessário, mas eu estou fazendo a minha parte. E você precisa fazer a sua. Você também precisa fazer a sua parte. Bom? Então, busque Deus.
Busque essa revelação de Deus que já existe e que é Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.